Para quem me conhece, sabe que não existe algo no meu coração que queime mais do que falar sobre filhos, falar sobre família, falar sobre o ensino dos filhos, falar sobre o discipulado com os filhos. E aí vocês vão me dizer assim: ai, Alessandra, mas eu nem casada sou solteira, não tenho filho, eu vou ter que ouvir sobre discipulado de filhos? Vai, sabe por quê? Porque a Bíblia fala assim: ide fazer discípulos a todas as nações. Ela não fala só a seus filhos. Ah, mas Alessandra, eu sou vó, eu já sou vô, já passei por essa fase. Pois é, mas a Bíblia diz também que a sua descendência será poderosa na terra. Então, olha aí, olha o teu papel aí, participando desse discipulado, né? Então, como é tão importante. Então, o tema que eu escolhi, na verdade eu não escolhi, foi uma direção do pastor Ronaldo a mim, e eu, muito obediente, porque ele vai saber, né? Ele vai saber. Mas é assim: como fazer dos meus filhos discípulos de Jesus? Esse é o tema que eu queria dividir com vocês nesta manhã. Como fazer dos meus filhos discípulos de Jesus? Vamos lá. Salmo 127, no verso 3 e o 4. Salmo 127, tão conhecido nosso. Então o verso 3 diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Vamos ler junto? Filhos são herança do Senhor. O verso 4: como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Vamos ler junto? Vamos lá. Algumas coisas que nós vamos observar neste verso 3, tá? No 3 que diz assim: os filhos são herança. O que é herança, gente? Presente. A gente não pede, a gente recebe. É um presente. É o melhor que o Pai poderia nos dar. Filhos são herança. Não é o resto. Não é aquilo que sobrou. Não é o que está faltando. Não. Herança é presente. É algo especial. Deus separou os filhos para nos presentear. Foi isso que Ele fez. Como pais, nós precisamos entender esse valor. Que os nossos filhos são preciosos. Herança é algo precioso que você herda e você cuida. Então, filho é pedra preciosa. É aquilo que você precisa cuidar. Você recebeu. Quando a gente ganha um presente, o que a gente faz com esse presente? Por mais simples que ele seja, o que a gente faz? Cuida muito, guarda muito, separa e está ali sempre conservando. Não é assim? A gente mantém esse presente porque ele é muito especial. E a Bíblia diz que os nossos filhos são assim. E quem foi mesmo que deu? Teu vizinho? Teu pai? Teu Pai Celestial. Deus. Então nós recebemos os nossos filhos como herança do melhor, do Criador, daquele que poderia dar o melhor para nós. E Ele deu, que são os nossos filhos. Muitas vezes nós olhamos os nossos filhos com um olhar que não é o olhar de Deus. Quando nós fazemos a diferença entre os filhos, eu não consigo entender isso. Eu não consigo. Eu falo isso para os meus filhos. Não existe filho preferido. Não existe. Eu não sei o que você pensa a respeito disso. Mas eu não entendo assim. Não fui criada assim também. Cada filho tem um valor especial. Tem uma característica diferente. Como é que eu posso gostar mais de um do que do outro? Tem uns que exigem tanta oração da gente. Não é? Tanta paciência da gente. Tem outros que a gente esquece que eles existem até. Porque eles são tão tranquilos, a gente esquece, o foco fica no outro. Mas tem uns que a gente precisa exercitar um pouquinho mais a nossa paciência, a nossa fé. Não é assim?
Uns exigem mais atenção, outros menos atenção. Uns falam demais, outros falam de menos. Cada um é de uma forma. E saíram da mesma fonte. Da mesma fonte, da mesma barriga. Ou do mesmo coração, os filhos do coração. Né? Receberam a mesma carga genética. E são herança do Senhor para nós. Jesus pagou um alto preço por eles também. E é muito importante que nós entendamos isso, que como pais, Jesus pagou um alto preço por nós. Obviamente, pelos nossos filhos que virão, pela nossa descendência também. Eles têm este valor. Eu, como pai, preciso entender o valor que Deus deu a mim ao me criar. E aí eu transfiro ao meu filho. Quando eu recebo, quando eu entendo essa verdade vinda de Deus, eu tenho como transferir ao meu filho essa mesma certeza. De que não existe filho favorito, de que não existe o filho perfeito, de que não, mas que existe o filho amado. Que existe aquele que Deus enviou Jesus para nos dar nova vida. Então nós como pais, precisamos entender essa primeira verdade, que é a verdade de Deus para nós. Você sabe a sua identidade em Deus? Você sabe? Você sabe quem você é? Como é que você vai fazer de alguém discípulo se você não sabe quem é você? Como? Não tem como. Então, Ele nos resgatou, nos deu nova vida. Quando nós entendemos, nós sabemos que Ele é tudo em nós. E aí, então, nós somos capazes de passar isso aos nossos filhos, às gerações que virão. Ensinar todo o tempo. Mostrar. O outro texto aqui, que eu separei para vocês, o verso 4. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos da juventude. O que significa isso? Como flechas na mão do guerreiro. Vamos visualizar um guerreiro? O guerreiro com o arco e flecha na mão. Como é que ele faz? Pode falar que eu gosto. Gosto de participar. É isso. Ele encaixa a flecha no arco e lança. Ele se lança junto? Ele fica parado. Mas a flecha vai onde? Longe, aonde ele não alcança. Então, essa é muito claro aqui a Bíblia quando fala que os filhos estão na mão do arqueiro. Então, nós somos considerados também, diante de Deus, aqueles que vão lançar essas flechas. Estas pessoas, nós pais, nós responsáveis, somos por este lançamento. Para onde é que você está lançando o seu filho? Aonde é que você está colocando o seu filho? Veja, lançar é confiar aonde vai chegar aquela flecha. Mas olha um detalhe importante que eu percebi nesse texto. A flecha não é lançada de qualquer jeito, ou para qualquer lugar. O arqueiro, quando ele lança a flecha, ele tem um alvo. Qual é o alvo que você tem ministrado e ensinado ao seu filho? Qual é? Ah, Alessandra, mas ele já tem 10 anos, ele pode escolher. Não, ele ainda não pode escolher, ele precisa dos pais. Os pais foram dados aos filhos como cobertura espiritual, como proteção. E quando não tem, ou o pai ou a mãe, um ou outro, toma-se a rédea. Não pode perder a proteção. É dado a nós, vai ser cobrado de nós, gente. Sabia disso? Vai ser cobrado de você, pai, de você, mãe, de você, jovem, de você que ainda não é pai. O que você está fazendo? Lançando as flechas, discipulando, cuidando, você avô. Papel fundamental que tem o avô.
e avó na vida e na formação dos netos. A gente costuma dizer que vô e vó são pais com açúcar, né? Porque eles não têm a função de correção, mas eles têm a função de instrução, de passar o ensinamento da vida. Eu falo que eu estou morrendo de vontade de ser vó. Morrendo. Eu sei que meu filho está me ouvindo. Morrendo de vontade, mas isso não é pressão. É uma expressão do meu coração. É diferente, certo? Não é pressão. E fala, mãe, acabei de casar. Eu sei, ué. Cada um com o seu problema. Você acabou de casar e eu quero ser vó. Ué, tá tudo certo, né? Deixa eu ver os avós aqui. É uma delícia ser vô e vó? Conta pra mim, porque daí eu vou ficar mais... É maravilhoso, é isso aí. Eu chego lá, no tempo de Deus, eu chego lá. Não é o meu papel me intrometer, mas o meu papel é de uma mensagenzinha subliminar, entendeu? Bem discreta, assim, bem discreta, né? Aquela que ele só olha e fala, mãe, já entendi. Mas... para dar continuidade a isso que Deus tem falado também ao meu coração. E é tão engraçado, porque quando você tem os filhos pequenos, a sua mente é focada numa direção. Quando eles começam a crescer, a sua mente vai mudando também. E quando eles se tornam adultos, o seu papel também vai mudando de posição. Você deixa de estar mais ali, né, no papel principal e passa a ser coadjuvante, passa a estar mais na retaguarda. E ainda mais quando os filhos já são adultos, nosso papel agora é de oração, é de suporte, é de acreditar que aquilo que nós semeamos no coração, que as flechas que nós lançamos, então, aonde nós os lançamos, são os lugares seguros. Veja bem, o nosso papel é de dar a eles essa estrutura e não comandar. Esses dias eu falava com uma mãe, ela dizia assim para mim, não, Alessandra, eu não quero que a minha filha, olha só a frase, eu não quero que a minha filha faça pedagogia. Falar para mim. Não foi agradável essa frase. Sou pedagoga por formação. E amo o que faço. Amo. Porém, eu não quero. Eu quero que ela seja psicóloga. Porque como psicóloga ela vai ganhar mais. Aí eu disse para ela assim, então, mas o que é que ela quer? Que não é você que vai se formar. É ela. O que é que vai fazer da sua filha feliz? Realizada. O que é que Deus a chamou para ser? É isso. Ah, mas é que eu não quero, Alessandra, não quer. Vai orar. Vai orar e buscar em Deus. Vai saber o que é que Deus tem para você. Descansar. Dar a estrutura necessária para que os nossos filhos sejam estas flechas que a gente lance naquele lugar e que ali eles sejam frutíferos, felizes. Deus quer, assim, é a vontade de Deus para nós, que nós como filhos de Deus, sejamos felizes. E por que nós não temos essa mesma vontade para os nossos filhos? Nós queremos que eles sejam assim, assim, assim. Às vezes nós despejamos nos nossos filhos projeções que nós queremos. Coisas que nós gostaríamos. Ah, eu queria ser médica. Como eu não consegui, meu filho vai ser. Mas peraí, é o que ele quer? Então, como flechas na mão do valente. Que tipo de valente você está sendo? Que tipo de valente? Qual é a flecha que você vai lançar? Será que essa flecha já está pronta para você estar lançando? Ou essa flecha ainda precisa esperar o momento de ser lançado? É o nosso papel, os filhos para o mundo. Para quê? Para que eles façam a diferença na geração deles. A gente não cria filho para a gente, para ficar embaixo da saia, não. Não, os filhos para o mundo, para que eles façam melhor do que nós fizemos. Para que eles alcancem lugares que nós não alcançamos. Gente, é só a gente olhar essa geração. É a geração da tecnologia. Os bebês nascem
Põe uma tela na frente deles, eles conseguem mexer melhor que nós. Repara, vocês vão em restaurantes, por exemplo, e os pais fazem o quê na hora da alimentação? Isso eu não vou fazer nenhum comentário, porque hoje não é dia. Façam o curso de educação de filhos, e aí vocês vão entender se isso é certo ou errado. Não é esse o tema da ministração, mas põe o quê? A tela. E a criança tem ali 1 ano, 2 anos e está ali, ó. E está mexendo. Essa é a nova geração. A nova geração que vai escolher a profissão ligado a isso. Não é mais como era na nossa época. Alguém uma vez disse, quando a gente começa a dizer na minha época, que a gente está ficando velho. Mas não é que a gente está ficando velho, é que o tempo passou muito rápido. É isso. E às vezes a gente não acompanhou as evoluções necessárias desse tempo. Então, é muito importante a gente entender quem é meu filho, qual é a característica do meu filho, o que ele gosta, como ele é. Eu tenho uma filha que é extremamente criativa. Criativa. Mas ela é extremamente quieta. E eu falo para ela, você está muito quieta, você está inventando moda. E ela fez moda, né? Ela cursou moda. Então, a gente fala literalmente que ela está inventando moda. Isso foi desde pequena, ela fazia arte, muita arte. Quietinha, bem quietinha, arte. E hoje ela faz arte de verdade. arte bonita, arte que vale a pena. Eu já tenho uma outra que fala mais que tudo, que engole todo mundo. Então, o que eu podia como mãe ajudar? Aonde é que eu vou lançar estas flechas? Aonde? Primeiro, essas flechas precisam ser moldadas. Essas flechas precisam ser afiadas à lança. Estas flechas precisam ser bem preparadas. Estas flechas não podem ser por qualquer madeira. Elas não podem ser feitas de qualquer metal. Elas precisam ser trabalhadas para que quando elas forem lançadas, elas não errem o alvo. Elas sejam bênção aonde elas estiverem. E aí, trazendo para a vida dos nossos filhos, é exatamente isso. Como é, Alessandra, que eu vou afiar esta minha flecha? Porque é herança. Eu tenho essa flecha na mão. Eu tenho essa responsabilidade que foi dada por Deus. E Deus me deu toda a capacidade para que eu possa, como pai, como mãe, como responsável, fazer do meu filho um homem segundo o coração dele. Porque é assim que ele vai frutificar. É assim que esse alvo vai ser atingido. Gente, não adianta achar que vai pegar a flecha de qualquer jeito e vai sair lançando. Repito, essa flecha precisa ser preparada. E é exatamente isso que hoje, nos nossos dias, a gente percebe a falta de preparo dos pais. Eles terceirizam a educação. Eles terceirizam a instrução, seja para a escola, seja para a igreja, se é uma família cristã. Mas o que a gente mais vê são crianças hoje crescendo sem limite. Ah, ele não quer. Ele não quer. Eu atendo famílias assim. Mas espera um pouquinho, quantos anos ele tem? 3. Mas ele não quer. Ah, entendi. Ele não quer. Ele não sabe o que ele quer ainda. Não tem maturidade ainda. Ainda ele é pequenininho. Ele precisa de você, pai e mãe, família, que não seja omisso, para que haja o preparo dele, para que ele seja lançado no momento certo. Assim como tem pais, famílias, que estão lançando os filhos muito precocemente para a vida. Não estão preparados, não estão aguentando o bombardeio aí fora. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Nós nunca vivemos, nunca, na história. Isso não tem nada a ver com política, tá?
deixar bem claro, não tem nada a ver com esse ou aquele governo, não tem nada a ver com política. Isso tem a ver com a natureza humana. Isso tem a ver com os últimos sinais, o final dos tempos. Que nós viríamos pais brigando com filhos, filhos brigando com pais, filhos se rebeliando, pais se dilacerando dentro da própria casa. E é o que a gente mais vê. Feminicídio, destruição de lares. E aqui eu ficaria a manhã toda falando para vocês aquilo que a gente está cansado de ver. E essa geração dos nossos filhos, eles têm acompanhado isso. Acompanhado isso. Ódio. Uns pelos outros. Seja por causa de um time, seja por causa de preferência, seja até por causa de cor. Ah, Alessandra, não é possível. É possível. É possível. Cuido de 3 escolas. E vocês não têm noção. Às vezes o tipo de problema que a gente tem que resolver entre as crianças. Porque eu quis a cor roxa. Ele não gosta da roxa, eu bati nele. Que isso? Que é isso? A gente pensa, mas isso é coisa de criança. Gente, vamos olhar com o olho ampliado. Quando criança, não está aceitando a cor. E quando for adulto? Não vai aceitar o quê? Olha o perigo. O perigo. E olha a necessidade que agora nós temos. Eu escrevi uma frase aqui. Criar filhos segundo o coração de Deus é o meio pelo qual o reino de Deus será implantado aqui na terra. Vocês sabiam disso? Quando nós criamos os nossos filhos segundo o coração dele, nós implantamos o reino de Deus aqui na terra, a começar da sua casa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É promessa. Não é uma fala qualquer. É promessa. Olha o papel fundamental dos nossos filhos e da nossa família aqui. Gente, deixa eu falar, não estou falando de família perfeita, tá? Porque ataques na família todos nós temos. Deixa eu ver aqui. Alguém já foi atacado na família? É que não consigo o pé ainda hoje. Dá para levantar. Mas é isso. Quantas? Sabe por quê? Porque é o plano principal do inferno destruir a família. Porque quando ele destrói a família, ele destrói a primeira célula formada por Deus para que se houvesse uma sociedade sã, uma sociedade feliz. Quando Deus colocou lá no Éden, ele colocou a primeira família, homem e mulher. Nunca as famílias foram tão atacadas. Mulher querer ser mais que homem, homem querer pisar na mulher, os filhos se acharem demais, os pais nunca sabem nada. Esse é o quadro da família brasileira? Não, mundial. Porque essa é a estratégia maligna para ofender, acabar com o primeiro propósito de Deus ao formar a família. Abençoar. Quando uma família ela é saudável, volto a dizer, não perfeita, mas saudável, com pai que protege, com a esposa que se submete e os filhos que obedecem, gente, não tem para ninguém. Essa família vai. Existe comunicação. Existem erros e falhas, mas existe um negócio chamado acerto. Essa família vai, é uma família saudável. É uma família que a minha família toca a sua família, e a sua família toca outras famílias, células saudáveis. Mas o diabo vem e fala, opa, peraí, não é isso aqui que eu quero. Eu quero trazer confusão mesmo, porque a Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Então, o que é discipular? Vamos lá, que agora vão chegar na nossa função. O que é discipular? É aprender e ensinar a seguir e obedecer a Jesus. Discipular é exatamente isso. Você entende que o seu filho precisa de Jesus? Você entende isso?
Assim como você precisou ser lavada pelo sangue do Cordeiro e ter a sua vida transformada por ele, o seu filho também precisa. E para que ele atinja o alvo que Deus tem para ele, ele precisa de Jesus. E sabe por onde ele vai conhecer Jesus? Não adianta. Nós temos essa primeira função. Não terceirize. A gente tem essa mania por quê? Por inseguro. Não sei, eu vou falar errado, eu vou ensinar errado. Não vai ensinar errado, não. Se você crê nessa verdade simples, você ensina o correto para o seu filho. Sabe por quê? Você ensina pelo exemplo. Eu vou chegar lá. Olha lá, em Mateus 28, 19, quiser colocar para mim na tela, fala o texto que eu falei no início, né? De fazer discípulos de todas as nações. Todas, olha lá, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossa função, fazer discípulo. A partir do momento que eu amo Jesus, que eu sei que Jesus foi aquele que me libertou, me resgatou, me transformou, meu filho precisa ganhar essa verdade, porque eu quero chegar na eternidade com meu filho junto. Eu não sei se eu vou conhecer, se eu não vou conhecer, eu não sei. Mas eu quero muito que os meus filhos estejam comigo na eternidade. E se depender de mim, eu vou no inferno resgatar. Aí já é o lado humano, né? Vamos contar com a unção e com a capacitação do Espírito Santo, né? Mas eu tenho certeza que muitas mães falariam e pais falariam isso. Alessandra, eu vou no inferno resgatar meu filho, mas eu não quero ver ele sofrer. É nossa função. Discipulado é relacionamento. Discipular filho é relacionamento. Se eu me relaciono com Jesus, se eu conheço esse Jesus, é muito fácil eu ensinar o meu filho que ele também precisa se relacionar com Jesus. É muito fácil, muito fácil. Eu anotei aqui 4 pontinhos rápidos e finalizando isso, eu quero orar com você. Mas são 4 pontos. Como é que a gente põe esse discipulado agora em prática? Como é que eu faço isso, Alessandra? Como é que eu afio essa minha flecha? Como é que eu posso deixar o meu filho pronto para ser lançado, atingir o alvo e ser bênção? A nação brasileira, a geração, na faculdade, no trabalho, para que ele se torne um indivíduo saudável no espírito, na alma e no corpo. Como é que eu faço isso, Alessandra? Então, anotei aqui. O primeiro ponto é pelo exemplo. Esse texto que eu quero ler com vocês é um texto que me pesa muito ao coração, que é o texto de Mateus 18, 6. Que me pesa muito ao coração todas as vezes que eu leio esse texto. E na nossa conferência esse ano de pastores, que aconteceu em abril, eu deixei esse texto como fechamento da minha palavra sobre discipulado na família. Eu deixei esse texto e um pastor chegou a mim e falou assim: pastora, eu nunca tinha prestado atenção na profundidade desse texto e no quanto isso é responsabilidade nossa. Diz assim: mas se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos que creem em mim, seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Como é que a gente leva os nossos filhos a pecar? Pelo nosso exemplo inadequado. Nós envergonhamos o Evangelho de Jesus quando nós não temos uma coisa chamada coerência no ensino e na nossa conduta. Quando nós falamos algo para os nossos filhos e fazemos outro. Quando eles são pequenos, nós dizemos, não pode passar no farol vermelho. Nós estamos falando. Mas, na hora, passei. Seu filho viu. Não o que você falou, o que você fez. Simples. E outras coisas. Toca o telefone. Fala que eu não estou. Vocês estão rindo que vocês já fizeram isso. Fala que eu não estou.
Ah, mas mãe, eu não fiz a tarefa. Ah, então, explica para a professora que você não fez a tarefa porque a mamãe não estava em casa e você não conseguia fazer, você perdeu o livro. Não, mas eu não perdi o livro. Não, mas como é que você vai ficar sem nota? Ah, Alessandra, nenhuma mãe faz isso. Não. Não. Não ensinamos, não discipulamos, não formamos com coerência. Então, o primeiro passo aqui é pelo exemplo. Eu preciso refletir Jesus. Seu filho vê você ter a vida devocional. Seu filho vê muito mais do que você fala. Que a gente tem mania de falar. Na teoria, a gente é expert, gente. A gente fala tudo. Não, porque Jesus ensina na Bíblia. É mesmo? Você está fazendo? E essa geração, hoje, eles colocam o dedo na nossa cara e nos questionam. Eles perguntam, mas por quê? Por que eu preciso fazer isso? Para que eu preciso fazer isso? Eles perguntam. E você precisa saber. Você sabe dizer? Gente, o primeiro passo aqui é não envergonhar com as nossas atitudes. Não envergonhar. Cuidado! Como é que você vai fazer um discipulado com seu filho se você não ensina pelo exemplo? Você ensina muito mais de boca fechada. Muito mais você ensina de joelho. Muito mais. E olha o que a Bíblia nos fala sobre trazer esse tipo de vergonha ou escândalo para um dos pequeninos. O segundo ponto é a oração. Minha vida de oração. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Não tem discipulado maior do que quando você dobra o joelho e o seu filho ou vê ou te ouve orando. Ontem eu compartilhava com meu marido como Deus tem falado comigo através da oração. Eu nunca, em toda a história da minha vida, vivi tantas respostas de Deus para mim através da oração. Respostas desde as mais complexas até as mais simples. Até as mais simples. Que lição maior na vida dos nossos filhos. Que lição maior. Quando tem um diagnóstico, esse meu problema de coluna, quando eu fraturei, a cura que eu recebi, sabe aonde foi? Dentro da minha casa. Com os meus filhos reunidos, orando por mim todas as noites. Por 6 meses. E ao final de 6 meses... Quando eu fiz a ressonância, o médico não acreditava. Ele dizia assim, ó, só está a marquinha que foi colado. Parece que foi colado com cola, mas está aí a marquinha. Para provar a bondade de Deus, o Deus do impossível. Gente, essas lições, os nossos filhos levam para a vida. Isso é formação de caráter cristão. Lá na vida adulta, sabe o que eles vão fazer? Eu vou orar, porque a minha mãe orou. Eu tenho histórias que a minha mãe orou, que o meu pai orou, que a minha avó orou. Coisa simples, porque eu era criança. Quando presenciei o acidente do Ronaldo, a nossa casa toda, o Ronaldo tinha 12 anos, eu tinha 14. Para fazer 14 ainda. Nossa casa toda se mobilizou em oração. Todas as noites, meus pais oravam pela perna dele, ungiam. Minha mãe já tinha plena convicção de que ele seria curado. Era uma questão de tempo. Era o tempo que Deus precisava para fazer isso. Era o processo de Deus. E hoje, olha o Ministério de Mulheres Intercessoras. O que você faz? Você tem orado o suficiente pelo seu filho? Quantas vezes eu vejo situações de mães que ao invés de recorrer a Deus, recorre ao líder. Não que não possa, amém. Amém, recorrer aos pastores, aos líderes, amém por isso. É o corpo de Cristo apoiando um ao outro. Mas vai orar, minha irmã. Vai orar, vai dobrar teu joelho, não engole diagnóstico, não engole aceitar que teu filho foi roubado pelas drogas. Ou está afastado do Senhor. Ah, Alessandra, mas agora ele é adulto. Não importa, você é pai eternamente. Eternamente. Vai orar. Olha lá a oração de Ana. Ana, pega lá o livro de Samuel. Vai ver o exemplo de Ana. Quando ela derramou-se diante de Deus. E qual era a oração dela? Por um filho.
Vai ver a oração da mãe de Moisés. Me fugiu a memória. Mãe de Moisés, o que ela fez? Senhor, preserva meu filho, guarda meu filho. Foi mandar o filho, gente, no rio. No meio dos jacarés, crocodilos, sei lá eu. O desespero. E Deus cuidou, preservou. Não deixou que nada acontecesse. E quantas outras mães? Contei um exemplo aqui de uma mãe, da minha mãe, que orou, clamou, e o Senhor tocou. E você? Diante da situação, eu não sei discipular, Alessandra, com a sua vida. Terceiro ponto aqui, ensinar a palavra. Em Deuteronômio 6, no verso 6 e 7. É todo o tempo, é no caminho, é andando, levantando, é todo o tempo. Como que eu faço isso? Aí é que pega. Para você ensinar, você precisa ter. Então, só não discipula o filho quem não é discípulo de Jesus. Porque quando nós somos discípulos verdadeiros, nós temos a palavra de Deus em nós. E é ela que promove vida. Quando você precisa corrigir um filho, um filho que mentiu, você precisa corrigir, você usa a palavra de Deus. Filho, sabe o que a palavra de Deus fala sobre o mentiroso? Quem é o pai da mentira? O diabo é o pai da mentira. Você não é filho dele. Você foi comprado, resgatado por um bom preço. Constrange. Quando você tem que advertir um filho, a rebelião. Filho, a rebelião é como o pecado de feitiçaria, diz a palavra de Deus. Eu estou citando a palavra. Gente, a palavra não tem argumento. Filho nenhum argumenta a palavra de Deus, porque eles sabem. Temor foi desenvolvido. E muitas vezes eu até era... Eles estão me ouvindo, mas agora são grandes, está tudo bem. Muitas vezes eu era até cruel, porque eu dizia assim, não sou eu que estou falando, viu? É a palavra. O que você vai fazer com isso, eu não sei. Ensinar o tempo todo. Ensinar a amar as pessoas, a amar a Deus. Ensinar a servir. Por aquilo que você faz, por aquilo que você mostra, mas por aquilo que você também fala. A palavra, senta, como bem o pastor Tadeu lembrou aqui, do momento em família, as devocionais. Nossa, nós temos quantos momentos durante a pandemia que nós tivemos? A sua casa foi um pandemônio na pandemia? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Na pandemia, foi aonde a gente mais cresceu espiritualmente dentro da nossa casa. Mais. Nos ensinamentos, as oportunidades de colocar uma música, um louvor, de trocar ideias das devocionais que cada um estavam fazendo, e aí agora todo mundo ali perto, né? No mesmo ambiente. O quanto nós crescemos. Ah, Alessandra, impossível. Não é impossível quando você... abre porta para isso. Você, pai e mãe, vocês são o termômetro. Se a mãe chega, ou se o pai chega, dando lado para o diabo, nervoso, irritado, e afasta as crianças, repara que desalinha toda a casa. Toda a casa. Nós, pais, temos essa função. Ah, mas às vezes eu estou cansado. Ok, vai dormir. Não perde tempo brigando com ninguém que não tem culpa do seu cansaço. Vai dormir. Ensinando as verdades de Deus, ensinando a respeitar, ensinando a honrar pai e mãe, os princípios bíblicos, o amor, o respeito aos idosos. Hoje a gente vê uma geração que não respeita o idoso, falta com o respeito com o idoso. Isso não aprende dentro... Gente, aprende dentro de casa isso. Não é na rua, é dentro de casa. Respeitar o cabelo branco, respeitar a história de vida de uma pessoa. Ter a palavra de Deus em nós. Ter a palavra de Deus em nós. Está aí o texto de Deuteronômio?
Olha lá, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. O 7. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Resumindo, todo o tempo. Todo o tempo. Ah, mas eu tenho pouco tempo. Não importa. Não importa. Você, pai, às vezes os pais têm o tempo mais prejudicado por causa da carga de trabalho. É muito natural. Aproveite os pequenos momentos. Todas as vezes que o meu filho vem para a escola, seja eu ou o pai, tenho priorizado agora, porque estou me dividindo em mais escolas, então ele tem mais trazido o meu filho. Mas, todos os dias, ele não sai do carro sem receber uma oração pela mente. Você já pediu ao Senhor inteligência para o seu filho? Sabedoria para o seu filho? Que o Senhor guarde a mente dele, guarde os olhos. Que o diabo não roube a semente que você tem plantado. Você já fez isso? Para os seus filhos espirituais. Quando eu vi ali elas falando do GESEM, da célula, como tem crescido, como elas cresceram no meio da pandemia, no meio de uma situação tão difícil. Me veio até o texto, né? Na angústia que nasce um irmão, né? Na dor da irmã, vocês se uniram para resgatar a outra irmã, para que o coração dela fosse alcançado. É a mesma coisa com os nossos filhos. Muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente nem percebe que eles não estão bem, que não foram bem numa prova, ou que estão com dificuldade. Está vivendo um momento de transição da adolescência para a fase adulta, um momento cruel, de escolha. Eles estão escolhendo o que eles vão levar para a vida. É muito difícil com 18 anos saber o que vai ser para o resto da vida. Pensa. Pensa. A palavra de Deus. Gente, busque a sabedoria e o Senhor te dá. E o último ponto aqui. É o discipulado pelo relacionamento. É gastar tempo. Qualquer que seja a etapa que o seu filho esteja enfrentando, relacionar-se com ele. Estar com ele. Cada um tem uma exigência. Tem uns que gostam de passear no shopping. As minhas estão nessa fase, elas são adultas, elas gostam disso. Só que elas não querem assim, as duas e eu. Tem que ser assim, eu e você sozinha, a outra vai depois. O outro é a fase da figurinha, né? Das descobertas, o que ele gosta. Né? A gente chama em casa ele de nerdzinho, né? Porque os assuntos dele, gente, vem falar comigo da guerra, vem falar comigo da queda do muro de Berlim. Uma pessoa assim que está nessa esfera, percebeu? Né? Mas a gente precisa acompanhar. Relacionamento. Esse é o papo de interesse. Vamos conversar. Vamos descobrir junto. Tem coisa que eu não lembro. Vou confessar para vocês. Não lembro. Né? Mas ele sabe. O outro já sabe que final de semana ele vem para casa. Aí ele vem. E aí naquele momento ele quer falar. Porque ele não falou a semana inteira. Aí ele quer falar. Aí acaba monopolizando. Relacionamento. De acordo com a necessidade do seu filho. O que é que ele gosta? Alessandra, mas meu filho está fazendo escolhas. Ame o seu filho, com escolhas ou sem escolhas. Ame. Ah, ele já é adulto. Ame incondicionalmente. Ele não crê como eu creio. Ame como Jesus mandou amar. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Ama como Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para nos resgatar. É assim que tem que ser o nosso amor, incondicional, relacionamento. Eu consigo resgatar um filho do inferno simplesmente por amar como Jesus amou. E não colocar o dedo na cara, porque você é desobediente. Não, ele não é. Deixa eu dizer, ele não é. Ele teve uma atitude de desobediência, mas ele não é. Ele é um filho abençoado, ele é um filho amado, ele é herança bendita, ele é flecha na mão do valente. É isso que o seu filho é.
Meu irmão e minha irmã, se de nada, tudo isso que eu falei com vocês, ficou ao coração de vocês, uma coisa eu quero que fique ao coração de vocês. É sua função fazer discípulos. Não está perdido. Nunca é tarde. Mas já saiu de casa, mas minha família está destruída. Eu queria pedir para o meu amigo do teclado me ajudar aqui. Minha família está destruída. Alessandra não dá mais. Meu filho não quer saber de Jesus. Meu filho não quer saber de ouvir. Minha família não tem vindo aos cultos comigo. Eu estou sozinha. Eu estou sozinho. Posso dizer uma coisa? Não desanime. Porque o Deus de promessa, Ele vai cumprir todas as promessas que Ele fez na vida dos nossos filhos e da nossa casa.